Se você tem dificuldade de entender o inglês falado e isso te frustra na hora de estudar essa língua maravilhosa, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer o porquê isso está acontecendo e como resolver esse problema, utilizando a série Ted Lasso. Hey guys, it's Jimmy here. Sou professor de inglês há 7 anos, daqui a 2 semanas, 8. E nesse canal eu te ajudo a melhorar o seu inglês constantemente. Agora, para eu entender o seu nível de dificuldade ao escutar o inglês falado, eu vou dar play aqui nessa cena, sem legenda primeiro, e eu quero que você identifique duas coisas. Primeiro, o conteúdo geral dessa conversa, e segundo, a mensagem principal de cada um dos atores. É um diálogo. Vou tirar a prova agora de como está o seu listening. E aí depois eu vou para a explicação. Talk to me. I have something I need to tell you. Oh, deja vu. I'm a fucking bitch. Nope, that's new. Ted, I lied to you. I hired you because I wanted this team to lose. I wanted you to fail. And I sabotaged you every chance I've had. Vamos por partes. Vamos pegar essa primeira fala da Rebecca aí. Tá, agora vamos por partes. Qual foi o tópico principal dessa conversa aqui? Se você falou uma confissão, você tá certo. O que a Rebecca fez aqui foi confessar ao Ted as coisas que ela tinha feito para prejudicá-lo. Então a gente pode colocar aqui que o tópico principal foi uma confession. De quem foi essa confession? Foi de Rebecca. So, Rebecca's confession. E o que ela começou falando? I have something I need to tell you. Muito legal o jeito que ela pronunciou essa primeira frase. O que ela falou aqui? I've something I need to tell you. Ok. Isso aqui eu tenho algo que eu preciso te falar. Esse I've que ela falou, I've something, é o quê? É simplesmente I have. É a forma contraída do I have. I've something, I have something. Quanto à pronúncia, o que é que eu posso pontuar aqui? Primeiro, deixa eu escrever aqui a tradução que vocês gostam da tradução, né? Tá totalmente fora da abordagem natural, mas como vocês gostam bastante, eu vou ceder aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem cada uma dessas palavras, mas só por ela ter usado uma contração e, por exemplo, outra coisa que ela fez aqui, que foi cortar o som de D, ou um X, é melhor até. Por ela ter cortado o som de D, de need, isso pode ter confundido muitos de vocês. I have something I need to tell you. I need to tell you. É como se ela estivesse falando... É como não? Ela tá falando acusticamente knee. I need to tell you. Knee, para quem não sabe, é joelho. Então, ela tá acusticamente falando eu joelho. Mas o que acontece? Existe um fenômeno no inglês chamado connected speech. E existem ferramentas, existem técnicas dentro desse fenômeno que vão tornar o seu discurso mais conectado e mais otimizado, mais rápido. Às vezes vai ser por cortar um som, às vezes vai ser por juntar um som com outro, às vezes vai ser por introduzir um som novo ou simplesmente ligar um som ao outro. Nesse caso aqui, resumidamente, ela está deletando o som de D. I need to tell you. E o que é que habilita a Rebecca a deletar esse D aí? O ponto de articulação do som de D e o do som de T, que é o mesmo. Tanto o som de D, quanto o som de T, são sons que são chamados de alveolar sounds, sons alveolares. Eu utilizo os termos em inglês porque eu estudei esses termos em inglês, tá? Dentro da fonética e fonologia. Então, por eles terem o mesmo ponto de articulação, fica difícil de pronunciar esses dois sons muito próximos, em posições bem próximas. Ainda mais posições adjacentes nesse caso. Por isso que falar I need to tell you, I need to tell you, é muito desconfortável, é difícil. Então a pessoa simplesmente corta fora. I need to tell you, I need to do, I need to go, I need to play. Se você prestar atenção, 100% dos nativos, vou dizer 99,9% dos nativos, não pronunciam o D de need, quando ele vem principalmente antes do T. E aí, o que acontece depois? Oh, deja vu. Não, é isso mesmo que você ouviu.
Ele falou, déjà vu. Déjà vu é uma palavra, uma expressão do francês que a gente até utiliza no português. Ah, tive um déjà vu. Pois é. É aquela sensação de você já ter experienciado, já ter vivido aquele momento que está acontecendo agora. I'm a fucking bitch. A Rebecca falou um palavrão. Palavrão em inglês a gente chama de swear word. Ou simplesmente a bad word. O que ela falou? Ela disse I'm a fucking bitch. Que é basicamente eu sou uma vagabunda, né? Então ela tá fazendo essa confissão e aí logo em seguida ela vai falar as coisas que ela tinha feito. Conta essa palavra aqui, de vadia, de vagaba, né? Ah, muita gente confunde ela com praia, mas a palavra beach tem um i que é mais longo e não só mais longo como mais alto. É um i que a nossa língua para uma posição mais alta na boca. Por língua eu falo língua e mandíbula, tá? Uma das características das vogais que a gente tem que analisar é a altura. Por exemplo, a vogal A é uma vogal baixa, porque a gente tem que abrir a boca. Baixa pode ser também aberta e alta fechada. Já a vogal I, ela é uma vogal alta e fechada, já que a nossa boca está bem fechada. Então, a vogal I de beach, praia, é uma vogal mais alta e mais longa que a vogal de bitch. Esse E de bitch, deixa eu até pegar o fonema certo aqui. Esse Izinho aqui de bitch, ele é quase um E do português, de fazer, comer, beber, E, mas ele é um pouquinho mais alto. Ele é mais alto que o nosso E, mas mais baixo que o I. Então ele é exatamente um som que está nesse meio termo. Ok? Vamos lá. Nope. Nope, that's new. Ted, I lied to you. Ok. Aqui o Ted já falou. Nope. That's new. Assim como a Rebecca utilizou have como a forma contraída de I have, ela também utilizou aqui o am, que eu nem coloquei, ó, a forma contraída de I am, de eu sou. Aqui ela utilizou, o Ted, na verdade, utilizou that's, que é simplesmente a forma contraída de that is. That's new. Foi assim que ele falou. Inclusive, a pronúncia dessa palavra aqui, new, no sotaque americano, é como se fosse só new. New. Nope, that's new. Por que ele tá dizendo isso? Porque ele achou que ele já tivesse vivido essa experiência antes, com o déjà vu, né? Mas ele falando, opa, não, isso é novo. Você nunca falou isso pra mim. E aí ela continua a sua confissão. Ted, I lied to you. I hired you because I wanted this thing to lose. Legal, legal. O que é que pode ter dificultado o entendimento de vocês aqui? Deixa eu colocar a outra frase em português bonitinha aqui. Ó. Não, isso é novo, isso é novidade. Ted, eu menti. Eu menti para você. Eu menti para você. Ah, lembra que eu falei do D em need lá na fala anterior? Que ela deletou a pronúncia desse D por conta do ponto de articulação? Pois é. Aqui em lied, que é o passado de mentir, né? É mentir. Eu menti para você. Ela também fez isso. Ted, I lied to you.
em vez de falar lied to you, que entraria no mesmo esquema que eu já expliquei para vocês, ela só cortou esse D de lied. Ted, I lied to you. Isso também é possível de se fazer. I hired you because I wanted this team to lose. Então, eu te contratei porque eu queria que esse time perdesse. Ela contratou ele como treinador, né? Isso faz parte do plot da série. Ele era um treinador de futebol americano. E aí ele foi contratado como um técnico da Premier League, que é um campeonato de futebol tradicional, futebol nosso aqui. O que é que pode ter dificultado o entendimento dessa frase? Primeiro, a palavra hired, que não é tão comum para um iniciante saber, que significa contratar. Nesse caso, contratei. I hired to hire. É o infinitivo, contratar. I hired you é o passado. E a forma como ela pronunciou aqui, ela fez o que a gente chama de assimilation, uma assimilação. Lembra que eu falei que existem diversos artifícios de conectar o discurso? A assimilação é um deles. Aqui, depois do som de D, de hired, a gente não tem um som de T. A gente tem um som de Y, que é um som consonantal, é uma semivowel ou um glide, como a gente chama na fonologia. E aí, uma possibilidade de conectar esses sons é através de uma assimilação. E por que que a gente faz essa assimilação? Pronunciar sons que têm pontos de articulação similares. Nesse caso aqui, eles não têm o mesmo ponto de articulação, mas têm pontos de articulação similares, o que, mais uma vez, dificultaria a pronúncia de hired you, hired you. É por isso que quando você conhece alguém pela primeira vez, ele fala assim, ó, nice to meet you. É um caso bem similar. Por que que a pessoa não fala nice to meet you? Porque é difícil de articular esses sons que têm pontos de articulação similares. Então a gente faz o quê? Uma assimilação, tornando esse y em um j, que é muito mais fácil de articular. E isso dá dinamicidade ao nosso discurso. I hired you, I hired you, I hired you, hired you, hired you. I hired you because I wanted this team to lose. I wanted you to fail, and I sabotaged you every chance I've had. E aqui mais pra frente ela falou I wanted you to fail, and I sabotaged you every chance I've had. Ó, mais uma contração legal aqui. Esse tempo verbal aqui é o present perfect. Esse I've had é o I have. I have had, que eu tive. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Eu queria que você falhasse. E eu sabotaged, isso aqui é um cognato, tá? É isso mesmo que você está pensando. Eu te sabotei em toda chance que eu tive. Ou em cada chance que eu tive. O que é que pode ter dificultado aqui? Mais uma vez, ela fez várias assimilações. Em wanted you, ela tá fazendo uma assimilação aqui. Vou até botar de outra cor aqui as assimilações para vocês já ficarem ligados. Hired you. Que mais? Wanted you. Sabotaged you. Aí, ó como vai clareando, ó como vai facilitando o entendimento você conhecer esses fenômenos. Principalmente no sotaque americano, quase 100% das vezes, eles não vão pronunciar esse D aqui também. Esse D vai ser deletado. NI. No britânico, eles costumam pronunciar mais. And I.
and I sabotaged you. Mas é bem provável que no sotaque americano, que não é o caso da Rebecca, ela é britânica, tá? Mas tô colocando aqui só como uma possibilidade. Ó, não tava esperando que essa aula ficasse tão longa, então eu vou pular logo pra fala do Ted, só pra ter mais conteúdo dele. Vamos lá. I forgive you. You. What? Why? Divorce is hard. And it doesn't matter if you're the one leaving or if you're the one who got left. It makes folks do crazy things. Legal. O que que o Ted disse aqui? Vocês já devem ter percebido, inclusive, pelo jeito de falar, que eles não são do mesmo lugar. Pois é, a Rebecca é britânica, ela fala num RP accent, no sotaque padrão britânico, e o Ted, ele fala num Southern accent, no sotaque do sul dos Estados Unidos. Tá? Então não tem nada a ver. Mas o que que ele disse aqui? Tá até com a bandeira do Reino Unido ali, mas só pra vocês entenderem que é inglês, tá? Ele falou, I forgive you. I forgive you. Que é, eu te perdoo. Ela não fez a confissão, ela não chegou nele pra come clean, pra, né, jogar limpo com ele. Aí ele tá dizendo, eu te perdoo. E um pouquinho mais pra frente, ele fala, divorce is hard. Divorce is hard. Aqui a gente tem um cognato, que é divórcio, tá? E essa frase aqui, acho que mesmo pros iniciantes, vocês conseguiram entender, né? Pra quem joga alguma coisa, sabe dos níveis. Ele tá dizendo aqui, o divórcio é difícil. Pelo sotaque dele, pela forma como ele pronuncia, você percebe que o Southern accent dele é um sotaque rhotic. Então ele pronuncia esses R's pós-vocálicos de hard, como um R caipira, de porta, porteira, portão, ao contrário da Rebecca, que pronunciaria como hard. Essa é uma característica diferente aí entre esses dois sotaques. O britânico é non-rhotic e o americano é rhotic. E aí logo em seguida ele fala It doesn't matter if you're the one leaving or the one who got left. Legal. Isso aqui pode ser muito difícil para muita gente, né? De entender que eu falo. A situação também, obviamente, né? Contrações. Primeiro vamos entender as contrações aqui. Doesn't, a forma contraída de does not. Então, it doesn't matter, it does not matter. Não importa. Eita, eu escrevi I, é it, tá? It doesn't matter. If you're the one leaving, you're, nesse caso, vai ser you are. If you are the one leaving or the one who got left. Legal. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não importa. It doesn't matter. É não importa se você é o que está deixando, é o que está a pessoa que separou, que escolheu separar, ou a pessoa. Deixa eu escrever isso direitinho aqui. Não importa se você é a pessoa que está deixando ou a pessoa que foi deixada. Foi deixada para trás, que foi a pessoa que não pediu o divórcio. E mesmo que você conheça essas palavras, o que pode ter dificultado em questão da pronúncia? Bom, primeiro as contrações, né? It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Ele não pronuncia esse T aqui de doesn't, então pode ter uma dificuldade ali. It doesn't matter if. Ele está fazendo uma conexão aqui também do matter if, linkando um som ao outro. A gente chama isso na fonologia de catenation. Que mais? A contração de your pode ter sido um empecilho também. E got left também, ele corta esses T's do final. É muito comum, tanto americanos quanto britânicos, cortarem os T's no final de palavras. Tá? Isso é muito comum. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse mundo da fonética e da fonologia, você pode desvendar esses mistérios da fala
através do meu curso Projeto Pronúncia, que é um curso focado em pronúncia, com fenômenos fonológicos, connected speech do inglês. Tem um módulo também só de sotaques, com 30 e poucos sotaques para você entender e dissecar sotaque por sotaque, o que vai fazer com que você entenda uma grande leva de sotaques existentes no inglês, facilitando o seu entendimento. Você também pode escolher um sotaque para masterizar, e esse curso, sem dúvida, vai te ajudar bastante a alcançar esse objetivo. Então, basta clicar no primeiro link da descrição e fazer parte dessa turma gigantesca do Projeto Pronúncia. E se você gosta desse tópico de pronúncia, sotaques, mas acha que ainda não está pronto de fazer um investimento no curso como esse, assista a esse vídeo aqui para você aprender mais coisas de forma gratuita. Cheers!